Queridos irmãos, a paz do Senhor, ouvintes, participantes, professores, todos que juntamente conosco participam desse projeto EBD em Síntese Podcast. Nós estamos aqui mais um dia para compartilhar com os irmãos a instrução da lição de número 3 da nossa EBD. Está conosco o pastor Aldo Dantas, coordenador do setor 25, diretor do Departamento da Família. Pai do seu pastor Aldo. Paz do Senhor, pastor Ítalo, paz do Senhor, irmã Milde, sempre uma alegria, um privilégio poder estar aqui e compartilhar este momento do podcast com vocês. Está conosco a nossa irmã Milde Praxedes, ela que é professora do Tempo Central, participa na EBD. Pai de sua irmã Milde. A paz do Senhor, pastor Ítalo, a paz do Senhor, pastor Aldo. É Aqui, gratificante podermos trabalhar juntos na edificação do povo de Deus. aqui também fica a nossa saudação conjunta ao nosso pastor presidente, pastor Martim Alves da Silva, o nosso diretor do DENEC, pastor Reinaldo Odilo, a quem também saudamos com a paz do Senhor. Queridos irmãos e amigos e professores, hoje, lição de número 3, de 21 de janeiro de 2024, nós temos aí o tema A Natureza da Igreja. Nós temos, para a proposta dessa lição, como textuário, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 12 também. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. A verdade prática extraída desse versículo é: conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. É um trimestre muito rico, muito abençoado, uma proposta maravilhosa. Estamos estudando sobre o corpo de Cristo, a doutrina da igreja, e hoje nós temos essa participação na aula com esse tema, natureza da igreja, com essa palavra-chave, natureza. Né? Nós temos aí a possibilidade de fazer uma reflexão juntamente com os queridos professores sobre o que é uma igreja genuína, como identificar a essência da igreja, qual a sua importância, tendo em vista que ultimamente nós temos aí um movimento muito grande chamado desigrejados, de pessoas que, por uma interpretação errada das escrituras, têm deixado de congregar. Então, temos esse trimestre a possibilidade de reafirmar nossa doutrina bíblica de eclesiologia, doutrina da igreja. Então, pastor Aldo, irmã Milde, nessa introdução, as considerações iniciais, pastor Aldo. Obrigado, pastor Ítalo. Inicialmente, não é, parabenizar o pastor José Gonçalves, que é o comentarista dessa lição, que esteve conosco no nosso EBD em Síntese, não é, e que nos trouxe uma síntese de toda a lição da Escola Bíblica Dominical, e nós também mandamos a nossa saudação e parabenizamos mais uma vez o nosso pastor Marquinho, pastor Reinaldo, pela iniciativa desse trabalho da EBD e também dos podcasts, né? Um trabalho muito necessário e principalmente para esse trimestre vamos estudar sobre, como já foi falado, eclesiologia, né? Mas nessa lição especificamente tratando da sua natureza, né? Em termos de igreja, a igreja de Cristo, a sua natureza, a sua dimensão e também a sua essência, né? Ter a consciência disso é muito importante para sabermos o quanto é importante e podermos valorizar, participarmos da Igreja de Cristo, né? Irmã Milda, as considerações iniciais da senhora a respeito desse importante tema que vamos abordar hoje. A lição de hoje, ela tem como objetivos destacar a natureza bíblica da igreja, fundamentada na doutrina dos apóstolos e conduzida pelo Espírito Santo. O segundo objetivo é apresentar os aspectos naturais, visíveis e invisíveis da igreja. E o terceiro objetivo, elencar a unidade da igreja como aspecto central que revela a sua identidade cristã. Quando a gente está trabalhando sobre a natureza da igreja, sugerido aqui pelo nosso comentarista, que deve-se analisar aquilo que ela é em essência. É isto que a gente vai realmente estudar nesta lição, estudar sobre a essência da igreja. Nós vimos na aula anterior alguns símbolos, né, algumas imagens
que tem na Escritura acerca do povo de Deus e da igreja. E hoje nós vamos estudar justamente sobre a natureza da igreja, que é um dos aspectos que é muito importante para que todo cristão tenha essa consciência, não é? E a palavra de Deus nos ensina que esta igreja, ela é fundamentada na doutrina dos apóstolos, dos profetas, principalmente nós podemos dizer, ela é logocêntrica, cristocêntrica, porque ela é centralizada na palavra viva, que é Cristo, e na palavra inspirada, que é as Escrituras Sagradas. Então, a natureza da igreja é a, a, aquilo que a gente pode identificar como igreja genuína é justamente essa igreja que é fiel às Escrituras, fiel a Cristo, estando em Cristo e permanecendo no seu amor e na sua doutrina, no seu evangelho. Nesse primeiro tópico da lição, a natureza da igreja na sua dimensão confessional, o comentarista, pastor José Gonçalves, ele faz questão de caracterizar uma igreja como sendo a verdadeira igreja. Não se pode ter várias verdades a respeito da igreja. Existe uma verdade absoluta, a verdade das escrituras. E amparado nessa escritura, ele fez aí a divisão desse primeiro tópico entre o fundamento na palavra, né, a habitação do Espírito Santo e aqueles que participam, ou seja, aqueles que são membros dessa igreja. Nesse primeiro tópico, pastor, quais seriam as considerações que a gente ligaria ponto a ponto desse, de forma que os professores pudessem abordar esse assunto na sala de aula e pudessem, junto com os irmãos, refletirem e saírem de lá com um reforço espiritual sobre esse assunto? Bem, pastor Ítalo, o podcast, na verdade, ele tem esse propósito de levar o professor a, a se concentrar naquilo que é de mais importante na revista, né? Ou seja, no ensino que está dando. Então, como o tema é muito extenso, né? Como ele é muito vasto, o pastor José Gonçalves, ele distribui em três dimensões, né? Na dimensão confessional, na dimensão local e universal, e por último, na dimensão comunitária. Então, nesse primeiro tópico, dá uma olhada nessa dimensão, ele também trouxe três aspectos, três características dessa igreja. Não dá para você ir muito longe, em função do tempo, em função da discussão, né? O aluno, ele vai precisar tirar suas dúvidas. Então, Pastor, e a gente vai ter todo o trimestre com esse tema, né? Então dá para ir devagarinho, né? e, exatamente. Então, não dá para dizer tudo, né? Então, nessa dimensão confessional, né, você vai perceber que a igreja, ela tem uma doutrina, né? Então, participar dessa igreja quer dizer que ela tem uma ortodoxia, né, a ser seguida. Então, ela vai ter como fundamento, como base, a palavra de Deus. E aí que eu quero destacar Efésios 2 e 20, né, como é versículo que vai embasar isso aí, que o apóstolo Paulo diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Ou seja, ela tem um fundamento. Esse fundamento é Cristo, é a palavra, não é? É a doutrina dos apóstolos. Depois, essa igreja, né, a natureza dessa igreja, a essência dessa igreja, você precisa conhecer, ela, como você mesmo falou, vamos passo a passo, e ela, na verdade, ela dá sequência à lição 2 que termina dizendo o seguinte: ela é uma instituição de Deus, onde Deus habita nela, não é? Daí um privilégio fazer parte dessa igreja. Então, o Espírito Santo habita esta igreja porque ela é uma instituição divina. Então, ela é uma habitação do Espírito, então ela é dirigida por ele, ela é capacitada por ele, né? Então, se o Espírito Santo habita nessa igreja, ela dirige esta igreja, ela capacita essa igreja, então a natureza, na dimensão confessional, nós podemos dizer que aqueles que fazem parte dessa igreja, ele chama da igreja genuína, né? Essa genuína igreja, que é a igreja de Cristo, também
uma igreja que anda no Espírito, né? Não somente dirigida, capacitada, mas ela anda no Espírito, ou seja, o andar desta igreja está sendo dirigido, conduzido pelo Espírito Santo. Então, o proceder, o comportamento dessa igreja vai refletir a presença de Deus. Então, ela anda nessa esfera do Espírito, ela não sai dela, não é? É o que diz lá em Gálatas capítulo 5, né? Ela produz o fruto do Espírito. Então, a gente vai perceber claramente a presença do Espírito Santo na direção desta igreja. Então, essa natureza na dimensão confessional, nós temos que destacar isso. A questão, como nossa irmã Mildo falou, né? A questão do fundamento, né? Da habitação do Espírito e do andar no Espírito. Esses três aspectos, apesar de ter muitas outras características, mas esses três aspectos, eles não devem deixar ou ficar de fora na hora de falar sobre a natureza da igreja. Inclusive, pastor, uma coisa que é interessante no primeiro tópico, que Cristo como uma palavra viva, encarnada, e Cristo como uma palavra escrita, a palavra doutrinária. Então, o escritor José Gonçalves, no livro, ele diz algo que eu acho interessante a gente levar esse subsídio do professor e trabalhar isso na sala. A primeira afronta à doutrina da igreja é sempre uma primeira afronta à doutrina de Cristo, a cristologia. Quando você tem um desvio da natureza divina de Cristo, ou seja, uma interpretação errada da divindade, um conceito errado sobre o Filho de Deus, isso vai reverberar diretamente numa doutrina da igreja, né? Então, antes da igreja ser atacada, primeiro a doutrina de Cristo é atacada. A doutrina de Cristo sendo atacada, você não tem um amparo da doutrina da igreja, tendo em vista que ela é fundamentada na palavra de Deus. Irmã Milde, nessas considerações aqui do primeiro tópico. É, como o pastor Aldo falou, já assim de uma forma sintética sobre os três temas desse primeiro tópico, nós vemos também que no segundo versículo do texto da palavra, que é escrito aqui para estudo em classe, leitura bíblica em classe, diz assim: pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Nós vemos aqui a questão da habitação do espírito. Jesus, quando estava dando as últimas instruções para os seus discípulos, ele disse que rogaria ao Pai, que enviaria um outro consolador, que estava já com eles, porque Jesus estava presente entre eles. Está convosco, mas ele estará em vós. Está convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Para a presença do Espírito Santo é muito importante na vida de todo cristão. E nesse terceiro subitem desse primeiro tópico, que fala sobre o andar no Espírito, nós vemos que o Espírito ele é o que nos dá a certeza da salvação, de que estamos em Cristo, porque o Espírito, ele, ele nos guia, o Espírito nos ensina, o Espírito dá essa certeza que somos filhos de Deus. No versículo 14 de capítulo 8 aos Romanos, o apóstolo diz: porque todos que são do Senhor, que são de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus. Isso é a prova de que está na igreja, que pertence à igreja. E o mesmo Espírito é quem dá esta certeza em nós. Lá, eu acho que é o versículo 16, mais ou menos, do capítulo, desse mesmo capítulo 8, que ele nos afirma, ele nos dá essa certeza que somos filhos de Deus, gerados. Não mais aquela questão da raça eleita do passado, mas agora gerados em Cristo. É uma nova geração em Cristo, formada por todas as pessoas que creem nele, não é? E o Espírito Santo dá esta certeza ao crente. Vamos ler para não citar errado, que às vezes a gente cita e foge um pouquinho aquilo que está escrito. Capítulo 8 aos Romanos, eu acho muito interessante. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito
que somos filhos de Deus. É o versículo 16 mesmo, 8 e 16. Então, é muito importante destacar nessa natureza da igreja justamente esses subitens que estão elencados aqui. Fundamento na palavra, se você se afasta da palavra, se afasta da ortodoxia e vai para um desvio. Se você não tem a habitação do Espírito, também não pode viver no Espírito, não é verdade? O Senhor nos Isso. santifica e nos edifica para que habite em nós. E o apóstolo São Paulo fala, como foi referido na lição anterior, que somos templo do Espírito Santo, a habitação de Deus em Espírito. O Espírito do Senhor habita em nós. E é Ele quem convence o homem, é Ele quem santifica. O apóstolo escrevendo a título, ele fala sobre a regeneração e a renovação do Espírito. Nós somos santificados uma só vez, quando cremos, mas precisamos andar no Espírito, viver no Espírito, viver na prática da palavra. E isso só é possível com a habitação do Espírito em nós, na submissão à palavra e à obediência à palavra. E é interessante que ele vai nos santificando, ele que nos santifica a cada dia e vai nos aperfeiçoando. Fomos gerados de novo pela palavra e somos santificados a cada dia até alcançarmos a estatura de varão perfeito. Uma igreja bíblica e fundamentada na palavra, inspirada por Deus, ela é habitada pelo Espírito Santo, dirigida e capacitada por ele. Também o Senhor disse que era para ficar em Jerusalém até que do alto fosse revestido do poder. Atos 1 e 8 diz: E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Então, nós só vamos produzir o fruto do Espírito, só vamos realizar a obra de Cristo se o Espírito Santo estiver habitando em nós e nos dirigindo e nos capacitando a cada dia. É importante que cada crente tenha essa consciência, não é? De buscar esta capacitação em Cristo, porque é Ele quem capacita a sua igreja para o seu serviço. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa, né? O Senhor nos dá a graça de participar da igreja. A gente viu na aula um que existe uma diferença muito grande da adesão e conversão. Qualquer tipo de membresia humana, de instituição apenas meramente humana, se dá por adesão, você assina um contrato. Mas no caso da Igreja de Cristo, nós aderimos por conversão, né? Nós nos convertemos a Deus e o Espírito Santo começa a habitar dentro de nós. Na natureza da igreja, na sua dimensão local e universal, nós temos a oportunidade de trazer essas características para que se corrija algumas percepções erradas que às vezes os irmãos têm no nosso meio, porque a igreja ela é organização e organismo. Ela tem ela tem a sua característica visível de suma importância e ela também tem a sua natureza invisível, que também é primordial. Então, às vezes ou se foca muito na igreja visível, ou se foca muito na igreja invisível e esquece essa dupla função, essa dupla cidadania que nós temos como igreja, né? Como missionária, como uma agência na terra de evangelização, agência do reino, e também como os eleitos, né? Da Universal Assembleia, como diz o escritor aos Hebreus. Pastor Aldo, que a gente pode ver de particularidades nesse segundo tópico da lição? Bem, pastor Ítalo, o que eu vejo aqui é essa compreensão, né? A natureza da igreja, como diz o próprio textuário, se você tem consciência da natureza, se você compreende bem a natureza da igreja, aí você vai ver o privilégio que é fazer parte dela, né? Então, conhecendo a natureza, tendo consciência dessa natureza, é que você vai ver a importância dela e participar dela, saber que é um privilégio participar dela. Quanto a essa natureza visível, a Bíblia ela deixa muito claro que a igreja ela é uma igreja local, não é uma igreja local, como o apóstolo Paulo, ele se referindo aos coríntios, ele diz a igreja de Deus que está em Corinto, não é?
A igreja de Deus que está em Corinto. Então, trata-se de uma igreja local, visível, palpável, né? Real, está ali. Você está vendo, contemplando e vendo, né? Primeiro Pedro em 1, o apóstolo Pedro escrevendo para as igrejas dispersas, né? Mesmo ela distante, talvez até sem um templo, mas era a igreja que estava, ó, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eram estrangeiros, eram dispersos, mas estavam nessas localidades. Tinha uma igreja local ali, né? E essa igreja, essa igreja local, ela tem as suas particularidades, né? As particularidades tanto dos problemas, problema de um não é o problema de outro necessariamente, né? Cada um tem os seus problemas particulares. Então, do mesmo jeito que você, né, dirige uma igreja local, você não pode levar a mesma forma e dirigir a outra igreja do mesmo jeito. Por quê? Os problemas de uma igreja não são os mesmos da outra igreja, né? São outros problemas, eles diferem uns do outro. Da mesma forma, as virtudes, né? Temos igrejas que têm determinados dons, outras têm outros dons, têm outros talentos, têm outra gente com outra disposição, né, com outras virtudes. Então, as virtudes de um necessariamente não será a virtude de outro, apesar de você ter muitas vezes uma mesma supervisão. Por exemplo, nós temos aqui a igreja primitiva tinha a supervisão dos pastores, que eram os apóstolos, né? Hoje nós temos o pastor presidente, nós temos o pastor supervisor, nós temos o pastor coordenador, que dá uma supervisão, né? Apesar dessa supervisão, é, conduzindo para a unidade, mesmo assim, as particularidades vão existir nessa igreja visível. Porém, existe a igreja universal, a igreja invisível. E essa igreja é uma igreja daqueles que já participaram da igreja visível, que já foram para a eternidade, não é? É o que diz lá em Hebreus 12, 23, né? Ela é formada por aqueles que já partiram, aqueles que já estão na glória, eles não deixam de ser igreja, porque permanecem como igreja, né? Eles apenas foram glorificados e estão, nessa dimensão, uns na dimensão terrena, outras nas que já partiram, né? Mas eles são igreja. E aí, quando você olha para essa igreja universal, você vê a questão da denominação, né? Que muita gente vai fazer confusão. Por quê? Porque as denominações são humanas e elas existem em grandes números, não é? Então, nós não podemos confundir a Igreja de Cristo com denominações humanas, com placas de igreja, não é? A igreja, ela é indestrutível. A igreja, denominação, muitas vezes ela existe hoje e amanhã ela já não existe, não é? Ela desaparece, ela deixa de existir, aquela denominação. Mas a igreja do Senhor, ela não desaparece, né? Então, a igreja, ela é do Senhor, ela é eterna, ela tem sua fidelidade a Cristo e às Escrituras, não é? Então, em qualquer parte do mundo onde existir esse povo que é fiel a Cristo e às Escrituras, ali está a Igreja de Cristo Jesus. Então, esse é o ponto que eu acho interessante nesta dimensão local e universal, deixa claro para que essa compreensão chegue até aos nossos alunos. Antes de passar para a irmã Milde, acho que algo que eu gostaria também de salientar, que é importante, é que nem sempre aquilo que se autodenomina ou se intitula igreja é igreja. A gente tem a referência de Apocalipse capítulo 3 versículo 9 de uma autodeterminação de igreja que o Senhor Jesus chamou de sinagoga de Satanás. Ou seja, não é porque você tem um pseudo-alicerce cristã, uma pseudo-doutrina, você se reúne, essa dimensão local, que isso denomina igreja. Essa organização local, ela tem que estar também em perfeita harmonia, em plena harmonia com as escrituras e com a sua organização espiritual, né? Cristo, a habitação de Cristo, Eu alimentando, preservando a igreja, porque senão você pode estar tendo aí uma sinagoga de Satanás, principalmente quando você tem uma doutrina diferente das Escrituras, né, assim, irmã Milda? E também porque tem pessoas que se autoelegem como pastores porque não se deram bem em nenhuma profissão e fazem
do pastoreio uma profissão, só para ganhar dinheiro, né? Para ter lucro. E isso aí é que pode redundar numa sinagoga de Satanás, que a pessoa vai querer agradar o seu público e não agradar a Cristo, não vai ensinar a palavra para transformação, para regeneração, e ele mesmo precisa desta regeneração e de crer no Senhor. E também em relação a essa questão da natureza da igreja, nessa dimensão local e universal, nós temos que enfatizar que a igreja local ela é terrena, é a dimensão física da igreja, né? A dimensão física. E pode ser ter muitas denominações, e dentro destas denominações se encontrar pessoas que fazem parte da igreja invisível. A igreja terrena ela é visível, e a igreja universal ela é invisível. A sua dimensão é espiritual. Então, temos a dimensão terrena e dimensão espiritual. Na espiritual, em todas as nações, em todos os lugares, ela é atemporal, não é? A igreja invisível, ela é atemporal e ela é também, não é limitada ao espaço físico, ela está em todos os lugares onde Cristo habita, onde Cristo estiver reinando no meio do seu povo. Um ponto interessante, pastor Ítalo, com relação a essa mesma fala, né, só para voltar um pouquinho, quando se trata de denominação, não é, o próprio comentarista ele diz que qualquer distanciamento da palavra, qualquer distanciamento já descaracteriza a igreja de Cristo, né, a igreja genuína. Por quê? Verdade. Porque você vai estar diante de uma heresia, você vai estar diante de uma apostasia, então isso vai descaracterizar a igreja de Cristo, né? Então a igreja de Cristo é a fidelidade à palavra e a fidelidade a Cristo é que vai trazer com que aquela, vai fazer com que aquela denominação esteja realmente fazendo parte da Igreja de Cristo. Nesse terceiro tópico da lição, né, a igreja na sua dimensão comunitária, que aí já tem a ver com congregar, com partilhar, né? A igreja ela perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, tem a ver no exercício pleno do cristianismo, nas relações, no amor. Então, a igreja tem uma característica que a define também na ação comunitária. Irmã Milde. Nesse primeiro subtópico desse terceiro tópico, a igreja é una, ela é indivisível. Nós vemos Paulo exortando aos coríntios sobre aquela questão do partidarismo que havia na igreja, que não era possível isso. Ele perguntou: está Cristo dividido? Porque uns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolos, eu sou de Cefas. E está Cristo dividido? A igreja é una. A igreja, ela se abebera do mesmo Espírito, ela tem o mesmo mediador, ela tem o mesmo Salvador, ela crê no único Deus. Nós vemos que há uma semelhança em relação à própria Trindade, que são três pessoas, mas, em essência, eles são uno. Jesus, eu e o Pai somos um. Filipe, uma vez, perguntou a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele disse: Filipe, estou há tanto tempo convosco e você me diz: mostra-me o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Porque Cristo, o Verbo encarnado, ele veio revelar ao mundo o Pai, revelar Deus para o mundo. Quem era Deus, a sua natureza, a sua palavra, aquilo que agrada ao Pai, aquilo que ele é em essência. E Cristo veio e disse: eu não falo nada por mim, eu falo, o que eu falo é o que eu ouço do Pai. Então, tudo ele andava em acordo. E na sua oração sacerdotal, ele também pediu ao Pai para que nós, os que cremos, sejamos um com ele. Assim como ele e o Pai é um, ele quer que a sua igreja seja unida. Ela é, como o corpo de Cristo, ela é indivisível. Ela não é uma coisa que pode ser repartida e pertencer a um e a outro. É a igreja de Deus, a igreja do Deus vivo,
ela é una, ela é unida, porque não pode haver divisão no corpo de Cristo. No próprio versículo 12 que nós lemos aqui, o primeiro versículo da leitura bíblica diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Ele é quem opera em nós, tanto realizar como o efetuar, tudo é dele, porque o corpo, Cristo é a cabeça, e nós, a igreja, o corpo de Cristo. E a instrução do apóstolo São Paulo, em Efésios 4:3, é que nós procuremos essa unidade. E a maneira como ele fala é bem interessante e é importante para todos os cristãos, a partir da unidade familiar, marido e mulher, né? Ele há um só corpo e um só espírito, como também foste chamados em uma só esperança, uma só vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Agora, o versículo que eu quero enfatizar é o 3, que diz assim: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, temos que procurar viver em paz, em comunhão, a partir da família, do marido e da mulher, para que as orações não sejam interrompidas, disse o apóstolo São Pedro, né? Devemos viver em paz, na comunhão uns com os outros, porque se andarmos à luz, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e assim poderemos manter esta comunhão e essa unidade que é preservada pelo vínculo da paz. E em outro versículo, Paulo fala que nós devemos também buscar essa unidade pelo vínculo da perfeição. Qual é o vínculo da perfeição? O amor. Porque a igreja foi fundamentada no amor. Jesus amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Um amor sacrificial. Ele disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. Mas o amor dele é tão grande que ele deu por aqueles que nem procuravam, nem perguntavam por ele. Porque ele sabia que um dia, ouvindo a sua palavra, eles seriam também regenerados e agregados ao corpo dele, ao corpo de Cristo. Então, é muito importante a unidade da igreja, preservando esta vida em amor e em paz, na comunhão uns com os outros. O teólogo americano Bob Utley, na introdução de um comentário sobre Romanos, ele colocava a título introdutório uma frase, né, que Santo Agostinho tirou da Bíblia, né, principalmente relacionada à doutrina da igreja. Ele dizia assim: naquilo que é essencial, unidade; naquilo que é secundário, liberdade; e em todas as coisas, amor. Eu acho que isso reflete muito os seguintes subtópicos que vamos abordar, né? A unidade da igreja e a diversidade na unidade. Então, é algo interessante, que o José Gonçalves, o comentarista, ele faz questão de enfatizar que unidade não é uniformidade, É né? verdade. Uniformidade é algo que não contempla a diferença. E Deus nos fez seres humanos únicos, com diferenças, com traços, não apenas de personalidade. E não, aqui não envolve a questão do caráter, mas detalhes da nossa existência que são únicos, que fazem de nós diferentes, e faz distinção entre um ser e outro ser. E isso é interessante, que Deus contempla essa diversidade desde que a unidade naquilo que é essencial ela seja preservada. Não é assim, pastor? Isso mesmo. Nós falando de unidade, temos que entender que o apóstolo Paulo, ele vai dizer que a unidade é pelo fato de ser algo indivisível, né? É algo que não se pode dividir, porque o corpo de Cristo não pode se dividir, né? Interessante que Paulo diz aos Coríntios, quando na sua primeira epístola, ele diz assim: está Cristo dividido? Né? Por quê? Porque ele diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? Outros dizem eu sou de Cefas, outros dizem eu sou de Cristo.
E Paulo pergunta, está Cristo dividido? Então, como corpo, ele não é dividido, né? Então, esse princípio, ele se aplica à igreja, né? Essa questão do partidarismo, das preferências, do exclusivismo, né? Não faz parte da igreja. Então, se quisermos preservar a unidade da igreja, a gente tem que fugir dessas coisas, né? E quanto a essa questão da unidade da igreja, o apóstolo diz assim, olha, a unidade no mesmo ânimo, no mesmo amor, né? Então, sentindo a mesma coisa, unidade nesse sentido, né? Desse serviço, do serviço pelo amor, como disse o pastor Ítalo. Mas essa diversidade, ela existe na unidade. Aí vem a questão da trindade, né? São três pessoas diferentes, porém são uma, ou seja, em essência, né, e propósito, elas possuindo, em essência, ela possui a mesma substância e o mesmo propósito. Então, na essência, ela é una, ela é indivisível, né, apesar de ser diferente entre pessoas, assim como a igreja, assim como nós somos também. Nesse aspecto, nós somos diferentes, mas devemos possuir, né, também o mesmo propósito, né? Devemos seguir o mesmo ânimo, como disse aqui, né? Tendo o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa e tendo o mesmo amor, né? Então, quando trata-se de unidade, nós vamos lá para a oração de Jesus, que ora ao Pai para que sejamos um, né? Para que sejamos um. Então, preservar essa unidade é o nosso dever, é a nossa obrigação. E o fazemos por meio do amor. Não tem como você, né, servir e preservar se não tiver amor pelos irmãos que fazem parte daquela comunidade. Então é importante a preservação da unidade por meio do amor, por meio do serviço que nós prestamos a Cristo por meio da igreja. O interessante, como a irmã Milton falou, que o vínculo dessa unidade é a paz, é o amor, né? Essa unidade ela é construída pela pessoa do Espírito Santo, é ele que nos interliga, né? É ele que nos preserva, é ele que nos batizou no corpo de Cristo, né? Na igreja. Mas o interessante é que um dos fatores essenciais para a produção da unidade é a humildade. Porque esse texto de Filipenses capítulo 2, quando o apóstolo ele nos exorta a termos o mesmo sentimento, ele nos mostra Cristo como modelo, né? Tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, ele colocou o modelo perfeito, ou seja, a humildade de Cristo, né, como modelo para a sua igreja. Quando se tem humildade na igreja, a unidade ela acontece naturalmente. Onde é que você tem problema de unidade? Quando você tem soberba, egoísmo, egocentrismo, né? Esses problemas que acabam sendo causas de divisão, de não submissão à missão, né, que Deus ou deu ao líder da igreja, ao pastor, né, ou o Espírito Santo comunicou à sua comunidade. Então, isso é muito interessante. Então, queridos irmãos, esse tema é de muita importância, né, para nosso aprendizado, e aqui eu quero deixar as considerações finais com a irmã Milde, com o pastor Aldo, irmã Milde. É muito importante quando a gente ressalta esta questão da unidade na diversidade, porque Deus foi quem fez a diferença. E no corpo nós temos muitos membros, é o texto que a gente está estudando, né? Muitos membros, tem o olho, tem o braço, tem o pé, tem, e cada um tem a sua função. E todos trabalham juntamente para o sustento do corpo, não é? E na edificação da igreja, nós trabalhamos juntos para a edificação do corpo de Cristo. Não é verdade? Como Paulo falou, Pedro falou, Cristo é a pedra viva e nós somos pedras vivas também, edificados para a habitação de Deus. Todo o nosso trabalho espiritual é para que Deus esteja em nós, para que Deus permaneça em nós e para que nós permaneçamos nele e vivamos para sempre com ele. É muito importante aqui sabermos que somos mutuamente dependentes como membros, nós somos mutuamente dependentes do outro. É interessante notar que quando Paulo escreveu
aos filipenses, parece que não tinha nada para repreender, não é? A igreja parecia perfeita, mas ele falou sobre essa questão da unidade, da necessidade da unidade. No capítulo 4, versículo 2, ele exortou a duas irmãs, a Evódia e a Sinti, que sintam o mesmo, que tenham o mesmo sentimento, que tenham unidade, que guardem a unidade. E elas eram cooperadoras no evangelho, serviam com ele, juntamente com Clemente e outras pessoas, mas ele notou que, ou ele soube que elas andavam em discórdias. Então, nós temos que evitar isso, porque o inimigo, o nosso adversário, anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Desunindo, já viu, desmantela tudo, não é? A comunhão deixa de existir. E Deus não pode operar na desunião. Então, nós temos que verificar isso, que nós somos dependentes uns dos outros, inclusive neste mesmo capítulo 2, que eu até sugiro para os irmãos, sugeri na classe, leiam, meus irmãos, Filipenses capítulo 2 completo, capítulo 2 completo, porque, inclusive, tem um versículo que diz assim, que nós devemos considerar o outro superior a si mesmo. Se eu considero o meu irmão superior a mim, eu vou andar em paz com ele. E se ele me considerar também superior, haveremos de andar de acordo, porque esta é uma submissão uns aos outros que a Bíblia também ensina, não é? E nós somos também, nós podemos ver o cuidado de Deus em nos manter unidos pelo Espírito, nós somos também vaso comunicantes. Então, não pode haver nenhuma interrupção desta passagem, né, do Espírito Santo, desta comunhão no nosso meio. Porque eu fiquei até pensando assim, que é uma coisa que é só um pensamento meu, que eu não quero levar muito adiante, mas é como que o Espírito Santo, que nos gerou, que nos conserva em vida, é como se fosse o sangue no corpo, não é? Que leva a vida, que vai sarando, que vai sanando os problemas. O Espírito Santo na igreja é quem nos regenera, quem nos santifica. E o sangue no corpo humano é a vida, né? Jesus disse que na sua palavra, desde o Velho Testamento, que a vida da carne está aonde? No sangue. Então nós temos que manter vamos dizer, esta pureza, né, na comunhão do Espírito. E assim nós poderemos é, produ ver a produção do Espírito. É uma coisa tão interessante. Jesus disse que quem estivesse nele faria obras maiores do que as que ele fez. Já pensou? Porque Deus quer, através da igreja, manifestar a sua glória. E é preciso ter essa unidade, é preciso andar no Espírito, viver no Espírito, viver a palavra. Que Deus abençoe a todos os nossos amados, que possamos preservar estas características da unidade, mesmo na diversidade. Nós temos cabeças diferentes, pensamentos diferentes, mas em Cristo nós somos um e temos a mente dele. Muito bem, pastor Ítalo. É muito importante essa lição e, como disse no início, né, nós não podemos nos restringir apenas a essa lição, a esse tempo de estudo dessa lição, né? Por quê? Porque temos que apenas fomentar o desejo de que as pessoas compreendam melhor a natureza da igreja, né? Se houver uma compreensão da natureza da igreja, vamos ter, não é, uma ideia da importância de se fazer parte dessa igreja. E essa identidade da igreja, as características que identificam a igreja genuína, né? Eu me lembro de um seminário que a gente teve com o saudoso pastor Antônio Gilberto, que falava sobre a identidade da igreja, né? Então, se nós temos conhecimento sobre as características da igreja, né? E essas características elas estão presentes naquela igreja que eu estou lá participando dela, né? Que é estar fundamentada na palavra, ser dirigida pelo Espírito, né? Então, eu tenho o dever de preservar essa unidade, de preservar essas características, né? Então, cabe a nós a responsabilidade de fazer isso.
Então, é muito importante conhecer a natureza da igreja, muito importante preservar, né, as características da igreja, no sentido de não somente conhecer, mas seguir ou ter uma vida dirigida, conduzida pelo Espírito Santo. Então, a igreja que o Espírito Santo capacita, o Espírito Santo dirige, que o Espírito Santo, né, você pode dizer que anda no Espírito, não é? E que está fundamentada na palavra de Deus. Então, por demais importante essa lição, ela vai abrir os horizontes para que tenhamos um conhecimento mais amplo do que seja a igreja do Senhor Jesus, né? É essa a nossa compreensão, tá certo? E que essa compreensão venha nos trazer, como diz aqui o textuário, não é? Venha nos trazer esse sentimento de pertencer, né? Esse sentimento de fazer parte, do privilégio que é fazer parte da Igreja do Senhor Jesus, né? Então, esperamos que todos os professores tenham uma boa aula, que possa transmitir essas verdades que certamente vão impactar profundamente a vida, né, dos seus alunos. Glória a Deus, uma doutrina amparada na palavra de Deus e na habitação do Espírito Santo. Glorificamos a Deus por mais essa aula, agradecemos os irmãos, os que estiveram presentes, como também aos nossos líderes, o pastor presidente, o pastor Rinaldo. Agradeço ao pastor Aldo, a irmã Milde, estivemos até aqui. Se Deus assim nos permitir, até uma próxima oportunidade. A paz do Senhor. Pai do Senhor Paz a do Senhor. todos.